Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da Redação. É assim que você me encontra aqui no Facebook, no YouTube e no Instagram. Professor Diogo Comba, certo? Peço desde já para que você se inscreva no canal, caso não tenha feito isso ainda, deixe o seu like e ative o sininho, ok? Caso você queira falar comigo, tirar alguma dúvida, deixar alguma sugestão ou, quem sabe, contestar alguma informação, você pode deixar um comentário aqui nesse vídeo ou me procurar lá no Facebook ou no Instagram. Meu perfil no Instagram, Professor Diogo Comba, ou minha página no Facebook, Professor Diogo Comba. E hoje nós vamos falar aqui sobre a publicidade infantil em questão no Brasil. A gente vai falar sobre a publicidade destinada ao público infantil, ao público infanto-juvenil, que já foi tema do Enem, inclusive, lá em 2014. Neste ano, curiosamente, eu corrigi as redações do Enem e eu pude ver que a imensa maioria das pessoas se colocava contra a veiculação desse tipo de publicidade, contra a veiculação tendo como público-alvo o público infantil, o público infanto-juvenil. Agora vamos pensar o seguinte: e se você quiser fazer um texto, se você quiser fazer uma redação, um texto dissertativo argumentativo, falando contra a proibição, falando que não tem problema essa publicidade ser destinada também às crianças? Vamos pensar aqui em maneiras, em possíveis argumentos para tal. Se você procurar aqui pelo YouTube algumas fontes, algumas informações contra a publicidade, contra esse tipo de publicidade, você vai achar várias. Tem um documentário, por exemplo, chamado Criança, a Alma do Negócio. Tem, por exemplo, um vídeo do Gregório do Vivier, Greg News, contra a publicidade infantil. E agora vamos fazer aqui quase que um papel de advogado, de diabo, e mostrando um outro lado. Primeiramente, a gente tem que reconhecer o seguinte: a publicidade infantil, a gente tem que lembrar, a gente tem que reconhecer. Esse tipo de publicidade está proibido no Brasil, mas ainda ocorre de diversas maneiras. E tudo bem que no passado ela ocorria de forma descontrolada praticamente. Você deve se lembrar daquele comercial do Eu Tenho, Você Não Tem, com uma criança aleatória achando que estava tirando uma onda só porque tinha uma tesourinha do Mickey ou da Minnie. Ele fala: eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Praticamente com aquela voz, com aquela expressão demoníaca, né? Um tipo de propaganda que, de certa forma, até naturalizava o bullying. Lógico que era uma propaganda totalmente inadequada. Assim como daquela criança tentando hipnotizar todo mundo: compre batom, compre batom. Lógico que ninguém saiu correndo para ir comprar batom por causa dessa publicidade, mas não deixava de ter ali, quem sabe, uma espécie de indução leve à hipnose, certo? Pô, tá me dando uma vontade de comer batom, chocolate agora, mas deixa para lá. Vamos seguir aqui adiante, certo? Enfim, mais uma vez, a gente já reconheceu, é proibido. A gente teve realmente inúmeras publicidades infantis um tanto quanto descontroladas, um tanto quanto incorretas, mas vamos observar aqui o outro lado, certo? A gente já falou que houve publicidades ruins, mas olha só o seguinte, tá? Proibiu esse tipo de propaganda, proibiu esse tipo de publicidade para as crianças. Imagina só, é uma fonte de trabalho a menos para os publicitários brasileiros. A publicidade brasileira, que é reconhecidamente bastante virtuosa, né? Você deve lembrar com carinho de algum comercial, seja lá qual for o tipo de produto. E você que está aí fazendo Enem, que está fazendo vestibulares, caso faça comunicação social e queira se habilitar para publicidade, vai ter o quê? Vai ter um campo de trabalho a menos. Esse aí é um primeiro ponto que a gente pode problematizar. Esse daí é um primeiro argumento. Ou seja, vai trazer uma série de danos ao mercado da publicidade quanto à geração de empregos no Brasil. A segunda questão: eu lembro, cara, quando eu era criança, eu estudava de manhã há alguns anos, eu adorava faltar para quê? Para poder ficar vendo desenho na Globo, para poder ficar vendo desenho no SBT. Imagina hoje em dia, a criança que falta vai ligar na Globo, vai estar passando Ana Maria, Encontro, Bem-Estar, só esse tipo de coisa. A criança que falta vai ligar no SBT e vai estar passando Vem Pra Cá, sei lá que programa é esse, vai estar passando lá aquele Dudu Toledo, aquele moleque esquisito que apresenta um programa falando de crime, falando de violência. O que eu estou querendo dizer com isso? Sem a publicidade infantil, que rede de televisão vai ter uma programação destinada ao público infanto-juvenil, certo? Qual o problema disso? A gente vai deixar de ter lá um desenho animado, a gente vai deixar de ter lá uma série destinada ao público infanto-juvenil também, certo? Aí você me fala: ah, mas hoje tem a internet, hoje tem a TV a cabo, hoje tem o streaming.
as classes mais baixas não têm um acesso tão grande a isso. A TV aberta ainda é o grande meio de comunicação, ainda é o grande meio de entretenimento no Brasil. A pandemia mostrou isso pra gente. Quantas crianças, adolescentes e jovens tiveram que se afastar da escola porque não conseguiam acompanhar as aulas online, por exemplo, certo? Esse é o segundo ponto. A programação destinada ao público infanto-juvenil é praticamente inexistente na TV aberta hoje em dia. Um outro ponto, a publicidade continua acontecendo de diversos modos. A gente sabe que na internet ela acontece sem uma maior regulação, a gente sabe que na TV a cabo ela acontece e também no cinema, também na televisão, na animação, né? Você vê um filme dos Vingadores, você vê um filme do Homem-Aranha, vê um filme lá da DC, se você for uma loja de brinquedo mais próxima, com certeza vai ter uma série de produtos licenciados. Isso aqui já acabou gerando até certos ruídos. Na época do filme lá, Batman versus Superman, por exemplo, lançaram bem antes de o filme chegar aos cinemas, um boneco que representava lá o vilão do filme. Isso meio que deu um spoiler, tá vendo? Quando fazem um filme, quando fazem uma animação, uma série, já fazem cada um deles pensando em produtos licenciados. Então, a gente tem, tipo em Vingadores ou sei lá qual outro filme, uma propaganda, na verdade, só que em longa-metragem, uma propaganda de 2 horas, certo? Olha só, a gente já viu até agora 3 pontos. Os danos ao mercado da publicidade, a falta de uma programação infanto-juvenil da televisão, já vimos que ela continua acontecendo, e agora o nosso quarto ponto, qual é? A gente já teve vários clássicos da propaganda infantil no Brasil. Eu acho que você deve se lembrar de uma propaganda do Xambinho com a música Carinhoso, as crianças cantando a música Carinhoso, por exemplo. Você deve se lembrar também daquele comercial lá da Parmalat, o elefante fã de Parmalat, que fez um sucesso danado nos anos 90. E você deve lembrar com carinho também de Tazo, de Futicard, de Mini Crack, produtos que vinham em biscoito Delma Chips ou em Coca-Cola, que tinha uma ligação muito grande com a propaganda, certo? Reparou como esse tipo de iniciativa hoje em dia é bem raro, é praticamente inexistente? Iniciativa que estava ligada ao lazer, ao entretenimento, à socialização de crianças e adolescentes. Lógico que muitas vezes eram exageradas, estabeleciam uma lógica de consumo um tanto quanto conturbada, ainda mais falando do consumo de alimentos que não fazem tão bem, como aqueles biscoitos Doritos, que deixa até a boca, a cara toda suja, né? Ou então consumo exagerado de Coca-Cola, refrigerante. A gente sabe que não faz muito bem, Cristiano Ronaldo curte isso. E uma outra questão agora, um outro ponto. Já reparou? Você vai ver um jogo de futebol na televisão, pô, o tempo inteiro propaganda de bebida alcoólica e propaganda de plataforma de aposta esportiva. Por que que pode propaganda de bebida alcoólica? Por que que pode propaganda de site de apostas, que fazem mal pra caramba, causam vício, desagregam famílias, causam prejuízos financeiros, causam problemas de saúde diversos, problema de saúde física, saúde mental, e por que que não pode propaganda destinada ao público infanto-juvenil? É uma outra questão que a gente precisa discutir. A gente problematizou, certo? Trouxe aí inúmeras possibilidades de problematização. Agora, o que a gente poderia abordar na proposta de intervenção? Quem deve agir? A escola pode agir. Você, quando era criança, viu isso sendo discutido lá na educação infantil, no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2? Eu nunca vi, por exemplo. O que pode ser feito? Os comerciais podem ser discutidos em sala de aula, mostrando como muitas vezes eles são tremendamente ilusórios, certo? Como que isso pode ser feito? Isso pode ser feito também, olha só, imagina, você criança, você adolescente, tentando fazer uma propaganda infantil, só que de produtos que façam bem, de produtos politicamente corretos. Você poderia, com seus colegas, tentar fazer uma propaganda incentivando o consumo de água, incentivando o consumo de frutas, de legumes e verduras, o hábito da leitura, brincadeiras antigas, brinquedos antigos. Eu já fiz isso com os meus alunos e tive resultados muito bons. Quem sabe, com isso, a gente vai conseguir que tipo de cenário? O último elemento da proposta. Um cenário em que a publicidade infantil vai existir, mas que não vai trazer tantos danos assim. E no caso dessa proposta, de questões politicamente corretas, de produtos politicamente corretos, que vai fazer, inclusive, bem às crianças e aos adolescentes, certo? Como eu já disse, sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. Eu já mostrei
lá na minha página no Instagram, minha camisa, olha só, camisa do professor, né, lido e corrigido pelo professor Diogo Comba, o Diogão da redação. Eu sou burrão, né? A câmera tá invertendo, acho que você deve ter pensado que tá escrito em russo, em ucraniano, sei lá o quê. Existe língua ucraniana? Não sei. Se existir, comenta aí para mim. Se não existir, me corrija, por favor. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.